Nesta análise, debruçar-nos sobre um excerto do Sermão de Santo António, de Padre António Vieira. O foco incidirá sobre a alegoria do peixe voador, uma figura retórica de notável densidade conceptual, reveladora da visão do mundo do autor. O excerto em análise pertence ao capítulo 5 do Sermão. É neste capítulo que Vieira se dirige aos peixes, utilizando cada espécie como um veículo alegórico para a crítica de vícios e comportamentos humanos. A tese central que Vieira desenvolve é, com efeito, clara. O peixe voador surge como o arquétipo de soberba, da ambição desmedida. Por seu intermédio, Vieira tece uma advertência sobre o perigo existencial inerente à tentativa de subverter a ordem natural e divina. Analisemos então o modo como Vieira constrói a sua acusação. O ponto de partida é a forma como interpela diretamente a sua figura-alvo, o peixe voador. Vieira recorre aqui à interpelação direta, formulada através de uma sucessão de interrogações retóricas. O seu propósito não é evidentemente obter uma resposta, mas antes construir um quadro acusatório. Assim, a ambição do peixe é enquadrada como uma violação da sua condição ontológica, tal como foi definida por Deus. Para fundamentar a sua argumentação, Vieira ancora-a em provas de natureza física, ao instar o peixe a uma autoobservação morfológica. As espinhas e as escamas são apresentadas como evidências irrefutáveis de sua condição. A observação final de que pertence a uma categoria inferior serve para sublinhar a sua origem humilde, o que torna a sua ambição ainda mais presunçosa. Deste modo, percebemos que a estrutura interrogativa transcende a mera função estilística. Ela funciona, na verdade, como um dispositivo judicial, uma acusação formal na qual a ambição do peixe é tipificada não como um desejo, mas sim como uma transgressão fundamental contra a ordem da criação. Estabelecida esta acusação, Vieira avança para o núcleo do seu argumento, a demonstração da correlação fatal que existe entre a ambição do voador e o seu castigo inevitável. Neste período, Vieira formula a antítese que é central a toda a alegoria. Ele estabelece uma distinção causal fundamental. Enquanto os peixes comuns morrem por força de uma necessidade biológica, a fome, o voador, pelo contrário, parece devido a um vício de ordem moral, a vaidade. A lógica argumentativa do pregador torna-se, assim, perfeitamente evidente. Os peixes comuns são vítimas de um engodo que lhes é externo, a isca. Já o voador, em total contraste, é destruído por uma falha que lhe é interna, a vaidade. A sua isca, como diz Vieira, é o vento, um elemento que simboliza a natureza vazia da sua ambição. Em suma, ele persegue o nada. Para diagnosticar este vício, Vieira utiliza termos de elevada precisão moral, presunção e capricho. Importa notar que não se trata de um simples desejo de melhoria, mas antes de uma arrogância teimosa, da crença de que é possível agir contra a própria essência, numa busca vã por um estatuto que não lhe pertence. Passemos agora à análise dos recursos retóricos que Vieira mobiliza para descrever o fim trágico que resulta da ambição do peixe, ou seja, a sua queda. Vieira constrói aqui uma ironia trágica de notável profundidade. As mesmas barbatanas que o peixe perverte em asas acabam por se converter no instrumento literal do seu fim, quando colido com as velas ou o cordame de um navio. A fonte da presunção é também a causa da destruição. A descrição desta queda está estruturada sobre uma série de antíteses que reforçam o conflito existencial do voador. Vemos como o mar, o seu elemento de vida, se opõe ao ar, que se torna o palco da sua morte. O ato natural de nadar é contraposto ao ato presunçoso de voar. E, por fim, as barbatanas, órgãos de vida, transmutam-se em asas, que se revelam instrumentos de morte. Esta frase constitui a formulação climática da alegoria. A imagem que encerra é de uma força notável. As asas, que antes simbolizavam a ascensão, convertem-se ironicamente na mortalha do peixe. É também de salientar a construção sintática com a oposição temporal entre pouco há e agora, que acentua a rapidez e a brutalidade da queda. Chegamos assim à moralidade final da alegoria, o momento em que Vieira sintetiza a sua lição e a articula com a mensagem global do sermão. A conclusão é construída sobre uma gradação tripartida. O peixe rejeita a água, o seu elemento natural, depois parece no ar, o elemento da sua ambição, e por fim, o seu destino último é o fogo, o elemento do castigo. Esta progressão traça, portanto, o percurso completo, desde a transgressão até à punição final. A moralidade é, finalmente, explicitada de uma forma direta e imperativa. Trata-se de uma injunção à aceitação do lugar que cada um ocupa na ordem natural e social, uma frase que encapsula a totalidade da lição contida nesta alegoria. Concluímos esta análise com a questão que projeta o texto para a contemporaneidade. Embora escrito no século XVII, a crítica de Vieira à ambição desmedida parece manter a sua pertinência.
Quais serão as figuras ou os comportamentos da nossa sociedade que poderiam hoje ser o alvo desta alegoria do peixe voador? A reflexão fica em aberto.